Bom dia pessoal, tudo bom com vocês por aqui? Tudo ótimo, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Dani Delanos, mais uma história aqui no nosso quadro Mundo Gringo. Gente, pra quem me acompanha mais tempo aqui, sabe que é meu irmão que lê quando as histórias chegam, né? Porque chegam muitas histórias, aí ele lê, separa as que dá pra gente contar no canal, porque às vezes tem história que chega meio sem final ou sem meio, né? Então assim, meu irmão lê todas as histórias, separa e fala mais ou menos o tema da história pra mim. E ele falou assim, olha Dani, eu escolhi essa história a dedo pra você nessa semana, porque estamos passando um momento complicado no Brasil, né? O Brasil se dividiu hoje em direita e esquerda. E isso assim, qualquer coisa que você fale dá muito problema. Eu sou da parte que eu acredito na democracia, eu já falei várias vezes aqui no meu canal, aliás, aqui nem tanto, mas quem me acompanha no Instagram, eu já falei várias vezes, eu tenho o meu lado político, respeito o lado das pessoas também, eu não sou aquele tipo de pessoa que fala, ah, mas você escolheu tal candidato, ele isso, ele aquilo, não. Eu acho que cada um tem o seu lado, cada um acredita numa ideologia, cada um acredita numa coisa, e tá tudo bem, eu acho que tem que ser assim mesmo, né? Então eu queria pedir a vocês muita contenção nos comentários, porque eu sei que isso vai rolar aqui. Eu tô gravando esse vídeo hoje, que é dia 21 de outubro, e no dia 30 é as eleições. E sim, gente, é o título que vocês acabaram de ler. Terminei meu casamento de 14 anos por causa de política. Gente, quantas famílias estão brigadas por causa de política neste momento? Muitas, né? Eu tenho um grupo com as minhas duas melhores amigas, a Divone e a Márcia, e nós três, né, a gente é de um lado político, então a gente conversa entre nós, mas assim, é cada história que elas contam, é a família que um é contra, o outro é não sei o quê, e um bloqueia e desbloqueia. Então assim, estamos num momento crucial, né? É um momento que as pessoas estão com os nervos à flor da pele. Eu falei que eu não vou falar de política, eu vou ler essa história, não vou ficar de lado político nenhum, nem sei que lado político é a autora da história, mas eu vou ler exatamente, palavra por palavra, o que ela colocou. E quero deixar claro que nesse canal, né, apesar de eu ter a minha ideologia política, nesse canal aqui eu não falo de política, eu não mostro a vocês que lado deve ser, que lado não deve ser, por que que é assim, por que que não é. E é isso. Vamos à história de hoje, prepara os nervos aí, porque eu sei que tem gente que vai ficar nervoso. Dani, me chamo Alice, tenho 42 anos, atualmente estou separada. Tenho 2 filhos e sou professora. Conheci seu canal através da diretora de uma escola na qual eu dei aula. No dia que ela me apresentou seu canal, eu confesso que eu comecei a te seguir. No princípio, com o propósito de agradar a diretora, já que ela era sua super fã. Olha que legal! Porém, com o tempo eu comecei a assistir seus vídeos e me apaixonei pelo seu jeito sincero de ser. De lá pra cá, assisti praticamente todos os vídeos que você colocou. Já indiquei seu canal para muitos colegas, muitas amigas, e a maioria delas também se tornou super fã do canal. Por várias vezes a gente fica conversando sobre o vídeo na sala dos professores, durante o nosso intervalo. De tanta gente ficar conversando sobre eles, a gente acabou atiçando a curiosidade de outras pessoas que também começaram a seguir o seu canal. Olha, muito obrigada, tá? Obrigada mesmo. Dani, vou fazer um pequeno resumo da minha vida até o momento atual. Eu venho de uma família de classe média baixa. Tanto meu pai quanto a minha mãe sempre foram pessoas bastante batalhadoras. E tudo que eles conquistaram foi graças à disposição deles para trabalhar noite e dia. A minha mãe trabalhou praticamente a vida dela inteira como servente numa escola estadual. Ela trabalhava durante os 2 turnos e à noite cuidava da casa. Deixava a comida no dia seguinte pronta e cuidava de mim e dos meus outros 2 irmãos que são mais velhos do que eu. E a minha mãe estava sempre trabalhando. Já meu pai, ele trabalhava como motorista de uma empresa de bebidas. E durante o seu período de folga, ele também trabalhava na lavoura.
Durante os finais de semana, ele fazia alguns bicos como garçom numa pizzaria perto da minha casa para ajudar nas despesas de casa. Bom, graças ao trabalho deles, a gente foi conquistando nossas coisas. A primeira TV a cores, a primeira casa própria, o primeiro automóvel. Gente, eu tô com a minha garganta bem inflamada, tá? Não, só pra falar, porque às vezes eu vou dar uma parada aqui. Graças a Deus, nunca sofremos na nossa casa com alguns problemas que atingem muitos lares, que é alcoolismo, drogas. Tanto meu pai quanto minha mãe nunca gostaram de bebidas, então a gente nunca conviveu com isso dentro de casa. Graças a Deus, né, amigo? O meu pai trabalhava tanto que sequer tinha tempo para ter uma vida social. Já minha mãe sempre frequentou a igreja evangélica. Por um tempo eu até participei com ela das programações da igreja, até cheguei a ser batizada, mas depois de adulta abandonei de vez a igreja. Esporadicamente eu ainda acompanho minha mãe em algumas atividades da igreja, principalmente depois do falecimento do meu pai, pois quando meu pai era vivo ele sempre levava e buscava minha mãe na igreja. Dani, meu pai faleceu quando eu estava com 21 anos. Nessa época eu estava noiva de Carlos Eduardo. Conheci Carlos Eduardo através de amigos em comum. Logo nos apaixonamos. Com menos de 1 ano de namoro, a gente decidiu ficar noivos. Porém, durante o noivado, eu descobri várias coisas de Carlos Eduardo e decidi romper o nosso noivado, faltando menos de 100 dias para o casamento. Na ocasião, fiquei muito abalada psicologicamente, pois eu tinha acabado de perder meu pai de uma forma cruel. Meu pai descobriu um câncer no intestino no mês de abril e no dia 23 de dezembro, praticamente véspera de Natal, ele faleceu. Nesse período que meu pai adoeceu, ele ficou internado várias vezes e por muitas vezes acompanhei meu pai no hospital. E por incrível que pareça, Dani, foi nessas idas e vindas com meu pai no hospital que Carlos Eduardo me mostrou quem ele era realmente. Pois na hora que eu mais precisava de um ombro amigo do meu lado, ele simplesmente saía para balada e sequer ia visitar o meu pai no hospital. E olha que meu pai tinha um carinho muito grande por ele, pois quando meu pai ainda estava bom de saúde, ambos ficavam assistindo futebol juntos, conversando fiado, dando risada. Carlos Eduardo era uma pessoa muito divertida. E nesse período das internações do meu pai, Carlos Eduardo sequer procurava saber como meu pai estava. A gota d'água foi quando eu descobri no final de semana que meu pai estava na UTI e eu estava arrasada. E Carlos Eduardo tinha ido para uma balada. Achei aquilo o cúmulo do descaso com a minha dor e com o meu sofrimento. Se não bastasse só isso, dias depois eu soube através de uma amiga que ele relutou em me contar. Eu soube através de um amigo que relutou em me contar, por conta do estado do meu pai, que Carlos Eduardo tinha ficado com uma mulher nessa balada. Sequer fez questão de esconder dos outros. Como eu estava muito abalada com o estado de saúde do meu pai, eu levei Carlos Eduardo em banho-maria por alguns dias. Mas assim que meu pai faleceu, Carlos Eduardo se dispôs a ajudar com algumas coisas relacionadas ao velório, ao enterro. Eu não aguentei e acabei chutando balde. Mandei Carlos Eduardo para aquele lugar que eu não posso nem falar aqui. No dia do falecimento do meu pai, eu sequer permiti a entrada dele no velório e no enterro. Inclusive os pais dele foram muito solidários à minha dor e à dor da minha família. Participaram ativamente do velório, do enterro, ficaram chocados quando eu falei o real motivo da minha atitude em não querer Carlos Eduardo lá naquele dia. Dani, depois da perda do meu pai, eu dei graças a Deus pelo Carlos Eduardo ter se mostrado quem ele realmente era, antes do casamento. Pois como eu já disse anteriormente, faltava 100 dias para o meu casamento. E com certeza eu iria sofrer horrores ao lado de um homem desses, que sequer teve a capacidade de estar ao meu lado, no pior momento da minha vida. E pior, eu ia acabar deixando a minha mãe sozinha em um curto espaço de tempo, pois a essa altura os meus irmãos mais velhos já estavam casados e minha mãe sempre batia o pé que não queria sair da casa dela para morar com os filhos, pois ela sempre zelou bastante pelo cantinho dela. Então ela falou assim que ela iria casar com esse traste, né? E a mãe ia ficar morando sozinha num momento tão difícil para ela. Então por isso que ela acha que foi bom ela ter acontecido isso logo. Depois desse período complicado da minha vida, que culminou com o término do meu noivado e a perda do meu pai, eu resolvi focar na minha família e em mim.
Nesse período eu fiz minha graduação, me formei, comecei a dar minhas primeiras aulas. Fiquei um bom tempo sem ter namorado sério. Não estava nos meus planos namorar tão cedo. Realmente fiquei 5 anos sem namorar ninguém. Lógico, ela tinha os paquerinhas, mas ela diz namorar assim, de apresentar a família, levar para casa, né? Até que conheci Ricardo. Logo que conheci Ricardo, vi que ele era uma pessoa diferente de Carlos Eduardo. Ele era focado no trabalho, um cara que se mostrava bastante sensato com os pensamentos dele, e aos poucos a gente foi se conhecendo melhor e acabamos assumindo o nosso namoro para os nossos familiares. Assim como eu, Ricardo também morava com a mãe dele. Ele nessa época era muito cuidadoso com a família e fui vendo nele vários valores que me fizeram me apaixonar de verdade. Depois de um tempo namorando, acabei engravidando da minha primeira filha. E como ele e eu já estávamos trabalhando, tínhamos nossa renda, resolvemos alugar um canto para a gente morar e nos casar. No início fiquei meio receosa, pois eu não queria deixar minha mãe sozinha na casa. Mas a minha mãe deu a maior força para que eu casasse e começasse a construir minha vida. Assim que minha primeira filha nasceu, comecei a viver os melhores momentos da minha vida. Eu estava muito feliz ao lado de Ricardo, realizando o sonho de ser mãe. Nossa vida financeira estava completamente estável. Eu estava estabilizada no meu trabalho. Ricardo crescia profissionalmente. Nossos finais de semana eram cheios de passeio, de momentos especiais a 3. E assim o nosso casamento seguiu durante anos. Claro que também existiram momentos que a gente discordou um do outro, mas até na hora da discórdia o respeito sempre prevaleceu. Com o tempo conseguimos adquirir nossa casa própria através do programa do governo e realizamos nosso sonho. Porém, Dani, nossas primeiras discórdias vieram na eleição de 2018. Eu não sei se você se lembra nessa época, acredito que essa época você não morava mais no Brasil. Foi uma época que as coisas ficaram muito inflamadas aqui no Brasil. Do nada surgiu o Bolsonaro como candidato e eu comecei a criticar o jeito dele de se expressar com meu marido. As coisas que ele falava e eu não concordava. E parecia que quanto mais eu falava, mais Ricardo fazia questão de falar que iria votar nele. Quero deixar aqui claro para vocês que eu nunca fui partidária, nunca fui afiliada em nenhum partido político, mas eu simplesmente não gostava do jeitão dele. Bom, e todas as vezes que eu criticava ele para Ricardo, a gente acabava discutindo. Inicialmente começamos com discussões bobas, que muitas vezes a gente levava até na brincadeira. Porém, com o tempo e com a proximidade das eleições daquele ano, nossas discussões começaram a ficar mais sérias. Inclusive, deixamos até de nos seguir nas redes sociais nesse período, pois todas as postagens que eu colocava contra o candidato, meu marido me criticava. E por muitas vezes até me ofendia, falando que eu estava fazendo um papel de ridícula. Que eu estava apoiando um candidato de um partido envolvido em corrupção e que ele não conseguia entender o porquê que eu tinha tanta raiva do candidato dele. Enfim, passou as eleições, o candidato do meu marido ganhou e pelo bem do meu casamento resolvi relevar nossas brigas. Até porque o período de campanha política já tinha acabado e as coisas se normalizaram. Porém, começou o governo desse atual presidente, logo começou a surgir problemas, os cortes de verba, os escândalos envolvendo isso, aquilo, assuntos políticos. E eu não concordava com o governo e meu marido, ele sempre fazendo defesa do presidente. Nesse período também do início do governo, eu engravidei do nosso segundo filho. Acabamos deixando esse assunto de política de lado. Da nossa casa, começamos a focar no nosso enxoval, do nosso segundo filho, expectativas de uma nova gravidez. Bom, depois do nascimento do nosso segundo filho, passamos um tempo sem falar de política em casa. Voltamos a viver um período de muita paz e alegria. Começamos a nos respeitar novamente e parecia que esses assuntos estavam encerrados. Eu já estava até conformada com o governo que a gente estava levando. Aí veio a pandemia e aí eu comecei de novo a criticar o atual candidato, né? Atual presidente. E ela falou assim que começaram as brigas novamente entre ela e o marido dela. Comecei a jogar na cara de Ricardo que ele tinha apoiado um cara sem escrúpulos, que não estava nem aí para a vida humana, nem para a ciência.
passamos a discutir com muita frequência, principalmente quando o Ricardo começou a defender o tratamento precoce e se tornou um crítico da política do fique em casa. Bom, mesmo o Ricardo tendo que trabalhar, pois a parte principal do salário vinha dele, né? Mas eu não aceitava que o presidente estimulasse as pessoas a saírem de casa. Bom, eu vou falar para vocês que eu trabalhei a pandemia inteira, todos os dias. Na Amazon, todo mundo trabalhou todos os dias. Não existiu esse negócio de fique em casa, não, gente. Aí ela disse que eles começaram a ter divergências na época da pandemia, tá? Ela falou que em 2020 o irmão dela mais velho acabou sendo contaminado pela Covid e ficou à beira da morte. Ele começou a passar mal em casa, começou com uma febre, 3 dias passando mal, teve falta de ar. Minha cunhada levou às pressas para o hospital. Chegando lá foi constatado que ele ficou infectado pelo vírus. Ele fez exames que constatou que boa parte do pulmão tinha sido atingido. Ficou 2 dias internado. Ele precisou ser entubado. Foi um período muito difícil para mim e para minha família, ver o sofrimento dele e dos meus sobrinhos, né? Principalmente da minha mãe, que sempre teve o meu irmão mais velho como xodó. Graças a Deus, depois de 3 dias ele começou a reagir, logo foi desentubado e depois de um tempo recebeu alta. Porém, foi um período muito ruim para toda a nossa família, pois passamos medo, agonia, aflição. Depois desse episódio com meu irmão, Ricardo começou a respeitar mais o vírus. Começou a ficar com mais medo de contrair, pois antes disso, até a necessidade do uso de máscara ele já se questionava. Bom, logo depois desse período também veio os questionamentos sobre vacina, quem deveria tomar, quem não deveria tomar, e entre outras coisas surreais que aconteceram nesse período. Ricardo já não fazia mais nenhuma defesa enfática do presidente. Porém, logo que as vacinas começaram a ser distribuídas, eu voltei a ter sérias discussões com ele. Primeiro por ele questionar a eficácia delas e depois chegou a nossa vez de vacinar e ele disse que talvez não se vacinaria. Nesse período, as nossas brigas se tornaram mais sérias e falei claramente com o Ricardo que se ele continuasse com esses pensamentos, eu iria sair de casa. Pois eu não ia aguentar viver ao lado de um homem que estava colocando a própria vida em risco por conta de uma ideologia política. Para mim era surreal quando o Ricardo falava que não ia se vacinar, ainda mais depois de tudo que a gente já tinha vivido ali na minha família, né? Bom, com muito custo ele acabou se vacinando. Dani, depois as coisas se normalizaram por conta da eficácia das vacinas, as discussões lá em casa também diminuíram. Por isso as brigas deixaram sequelas e a gente começou a ficar distante um do outro. Eu já não conseguia mais enxergar Ricardo como eu enxergava antes. Eu já comecei a observar nele um lado egoísta e insano que eu não enxergava antes. A gente até chegou a fazer um pacto para não falar de política e não discutir essas coisas. Só que acontece que o nosso casamento estava ficando cada vez mais estremecido. Bom, eu ficava pensando se valia a pena continuar ao lado de um homem que pensava muito diferente de mim. Quero dizer que estou concluindo a minha história para deixar claro que meu intuito nunca foi Ricardo apoiar o partido que eu apoio, né? Mas eu também não queria que ele pensasse tão diferente de como eu penso. Bom, nosso casamento piorou, veio uma crise enorme que tivemos. Claro, depois da pandemia todo mundo teve crise econômica, né? Não teve país que não teve. Então eu acredito que isso aí foi mundial, né? E Ricardo enchia a boca para culpar os governadores, prefeitos, juízes do TFS que apoiaram o movimento de ficar em casa. Todas as vezes que ele ia no mercado, ele chegava em casa reclamando dos preços e das coisas. Bom, já no início do ano, Ricardo começou a idolatrar de novo o candidato dele nas redes sociais e bate-papos com amigos. E todas as vezes que esse assunto vinha à tona, as nossas discussões aumentavam. Até que no meio desse ano, Ricardo começou a postar várias coisas sobre o candidato. Parecia que ele fazia parte do chamado gabinete do ódio, tamanhas barbaridades que ele postava.
E mais uma vez a gente parou de se seguir nas redes sociais. Só que como temos muitos amigos em comum, sempre tinha alguma amiga que me mandava as coisas que ele postava. Eu já não reconhecia mais aquele cara bacana que eu tinha conhecido. Parecia que ele era uma outra pessoa. Quando chegou no mês de junho desse ano, tivemos uma briga feia por conta de política. Ele me acusou de apoiar o candidato ladrão, colocando em xeque até minha índole. E eu falei várias verdades de tudo que eu pensava sobre isso. Ele estava se tornando um homem preconceituoso, insensato, covarde, pois nesse dia dessa discussão, ele chegou a levantar a voz para mim. Mesmo ele não tendo me agredido, eu fiquei horrorizada e chocada. Jamais imaginei que o nosso relacionamento chegaria a esse ponto. Bom, eu pedi Ricardo para sair de casa, ele foi categórico dizendo que não sairia e que se eu quisesse saísse eu. Como eu não tinha mais clima nenhum para viver ao lado dele, fui para casa da minha mãe com meus filhos. Inicialmente ele tentou convencer meu filho mais velho a ficar com ele, mas meu filho não aceitou. Já tem alguns meses que eu estou vivendo com a minha mãe e posso dizer que essa foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida, pois parecia que eu estava vivendo com alguém estranho, com alguém que pensava completamente diferente de mim. Por incrível que pareça, eu só fui enxergar quem era Ricardo por conta de política. Foi que através das atitudes dele que eu consegui descobrir o verdadeiro caráter do meu marido. Dani, depois que vim para a casa da minha mãe, minha vida começou a ficar bem mais leve. Parei de conviver com aquele clima pesado que estava na minha casa. Sei que muitas pessoas que vão ouvir a história, caso ela seja publicada, vão até questionar se isso era motivo para a separação. Mas eu gostaria que vocês entendessem, assim como as Alices, que é impossível um casal viver junto pensando tão diferente. A gente pensa, eu não posso conviver com uma pessoa o resto da minha vida que se mostrou contra a ciência. Eu não posso viver ao lado de uma pessoa que apoia o presidente que ele apoia. Bom, ainda não estou separada no papel. Eu sinto muito pelos meus filhos, né? Ricardo sempre trata eles muito bem, mas nem eles aguentavam mais o clima que estava lá em casa. Hoje eu não consigo sequer cogitar a possibilidade de viver ao lado de Ricardo. Tomei a antipatia enorme dele, tenho repúdio de quase tudo que ele fala. Estou muito feliz da forma que estou vivendo hoje e quem sabe um dia eu encontre alguém mais humano do que Ricardo. Bom, finalizo aqui a minha história. Um beijo pra você e pra todas as meninas do canal. Um beijo pra você também, Alice. Bom, vamos lá. Olha, eu acho o seguinte, eu sempre falei que relacionamento, as pessoas elas têm que andar no mesmo caminho. Então assim, independente, né, se você tem uma visão de mundo e ele tem outra, e isso tá atrapalhando realmente ali o desenvolvimento de vocês dentro de casa, vai criar atrito. Não só de política, como qualquer coisa na sua vida que você pense de uma forma e o cara pense de outra forma, vão ter atritos, né? Então assim, você falou aqui que eu não consigo viver com uma pessoa que possa pensar, isso aí eu acho que você tá errada, porque eu acho que você tem que, como é que eu vou falar? Você tem que entender que as pessoas pensam diferentes. Eu acho que de repente, por exemplo, né, você já viu que é de esquerda, o Ricardo é de direita. Então assim, uma coisa que eu falo, gente, eu tenho 2 eleições que tem essa briga imensa aí, né? Na eleição passada, eu e meu irmão, nós somos de lados completamente diferentes e continuamos de lado completamente diferentes. Mas a gente se respeita. Por quê? Porque na eleição passada, o meu irmão me bloqueou nas redes sociais porque ele falava que não aguentava me ver defendendo o lado que eu defendo, né? E assim, pra mim, que sempre fui a favor da liberdade de expressão, que eu acho que as pessoas têm o direito de pensar o que elas querem, sim, eu fiquei bem chateada naquela época com meu irmão, que eu falei assim, nossa, mas peraí, porque eu não penso igual a ele, então ele vai me bloquear, né? Esse ano, por exemplo, eu tenho várias amigas, nem todas são do lado que eu sou, mas eu respeito cada uma delas. Eu tenho uma pessoa que eu conheci ela através das redes sociais, a gente lá em Londres, a gente se fala muito, se falava muito, e gente, eu juro pra vocês,
em todos esses anos aí, independente de lado político ou não, eu nunca bloqueei ninguém nas minhas redes sociais, eu digo amigos, tá? Porque é claro que vem gente que você nem conhece te xingar, não sei o que, aí eu bloqueio mesmo. Mas eu digo amigos, parentes, eu nunca bloqueei ninguém nas redes sociais, porque eu sempre fui que eu penso assim, ninguém é obrigado a pensar como eu. Por exemplo, você pensa de uma forma e, né, seu marido pensa de outra. Ok, se pra você tá fazendo mal, tem mais é que se afastar mesmo. Porque eu acho que a gente tem que se afastar das coisas que não fazem bem pra gente. Se seja política, que seja uma maneira de pensar de uma forma diferente, se isso está causando atrito, eu acho que está na hora de realmente se afastar, né? Então, assim, eu nunca bloqueei ninguém. Tem meninas aqui que me seguem no canal, que elas me acompanham no Instagram e elas, né, elas sabem aqui que eu tenho um lado político, elas têm outro. Eu tenho meninas de anos aqui que me acompanham, elas falam, Dani, eu não concordo com o que você pensa, mas eu tô aqui porque eu te adoro, tal, tal, tal. E ninguém é obrigado a concordar comigo, como eu também não sou obrigada a concordar com ninguém. Mas eu vou falar pra vocês, teve uma pessoa, igual eu falei pra vocês, que era muito conhecida minha, conversava muito comigo, e todas as vezes que ela conversava comigo, ela é de um lado político, né? E ela não defendia as ideias políticas dela, ela atacava o outro lado. Igual eu falei, cara, eu nunca te vi defendendo, tipo, o seu candidato. O que você acredita? Né? Porque assim, me mostra, olha, o meu candidato fez isso, fez aquilo, mas não, ela nunca falou isso. Pelo contrário, ela só agredia o candidato oposto, entendeu? Que era, no caso, o meu candidato, vamos falar assim. E para mim a gota d'água foi no dia das eleições agora, porque ela virou para mim não, a gente tinha um grupo, que ela virou nesse grupo e ela falou assim, desisto desse país. E ela nem mora no Brasil, mas isso não tem nada a ver, porque eu acho que a brasileiro tem que torcer pelo Brasil mesmo. Independente do lado que ela queira que ganhe, ela tem que torcer para dar certo. Só que uma coisa eu achei horrível, que ela falou assim, todo mundo que vota em fulano é mau caráter. Falou pra mim, no grupo, né? E ela sabendo que o grupo era de 3 pessoas, tá, gente? Então era eu, ela e uma outra pessoa que era até do lado lá que é o lado que ela defende. Ah, todo mundo que vota em tal pessoa é mau caráter, não tem caráter e não sei o quê. Aí, a partir daquele momento, eu falei assim, olha, se você acha que todo mundo que vota em tal pessoa é mau caráter e eu votei em tal pessoa, então nossa amizade fica por aqui, né? A partir de hoje a gente não precisa se falar mais, porque eu vou ter amizade com uma pessoa o quê? Que acaba de me chamar de mau caráter ali. Então, assim, eu acho que as pessoas hoje, elas não defendem o lado que elas querem, elas atacam o outro lado. Cara, se você é de um lado político, em vez de atacar e que o presidente é isso, que é aquilo, que foi, fale do seu candidato, quais coisas boas que ele tem para fazer. E a mesma coisa do outro lado. Olha, fulano fez isso, acabou com tal coisa, fez aquilo, e luta por isso, e luta pelo aquilo. Mas não, as pessoas só se atacam. Elas atacam um lado, atacam o outro, e você acaba nem sabendo o que essas pessoas querem. Por exemplo, tem candidato aí que a gente nem sabe qual é o plano dele, qual é o plano de governo dele, o que ele quer fazer. Porque, aliás, nenhum dos dois estão mais falando, porque vive agora um atacando o outro. E virou uma guerra isso, né, gente? Então, assim, é muito complicado hoje você falar de política, porque as pessoas, elas não querem saber. Tem gente que fala assim, vocês não se manifestam, em quem que vocês vão votar? Vocês têm que se manifestar. As pessoas não querem que você se manifeste. As pessoas, elas querem que você pense igual a elas. Se você se manifesta para um lado que não é o lado que elas querem, algumas pessoas, tá, gente? Eu tô falando, elas vão te atacar. Ah, que você é isso, que você é aquilo. Nossa, no meu canal, no Instagram, eu me posicionei politicamente um dia e eu ouvi pessoas não, na verdade eu acho que eu ouvi 2 pessoas. Nossa,
parando de te seguir. Que decepção! Que decepção? Decepção com o quê, querida? Porque eu penso diferente de você? Ah, uma mulher que defende as mulheres? Sim, defendo as mulheres, continuarei defendendo as mulheres, independente do meu lado político. Entendeu? Porque nenhum dos dois candidatos tem alguma coisa aí também mirabolante para defender as mulheres. Então, assim, é umas coisas ridículas, sabe? Ai, vou te bloquear, vou sair, por quê? Que decepção. Decepção, querido, eu trabalho na internet há mais de 10 anos. Eu sei quantas mulheres eu ajudei, eu sei o quanto eu fiz por todo mundo, por quanto eu fiz história nesses 10 anos. Aí vem uma pessoa porque ela acha que eu não concordo. Aliás, não é nem que eu não concordo, que eu não tenho que concordar com nada de vocês. Eu tenho que defender o que eu acredito e vocês defender o que vocês acreditam. Eu não sou obrigada a concordar com vocês, nem vocês comigo. Aí vem uma pessoa, ai que decepção, estou deixando de seguir agora. Ah, caguei também, né? Não posso fazer nada se você teve decepção, porque eu tenho um lado que não condiz com o seu, entendeu? Por isso que eu tô falando. Agora, pessoas estranhas, né? Igual eu falei, essa menina que eu bloqueei, era uma pessoa que eu conheci em Londres, tinha contato, gostava muito dela, né? Infelizmente acabou desse jeito. E eu sou o tipo de gente que quando acaba pra mim, já falei pra vocês, infelizmente acaba. Não dou segunda chance, não quero amizade, não quero perto de mim, porque eu acho que uma pessoa que me conhece há tantos anos vir falar que todo mundo que vota em fulano é sem caráter, então ela tá usando isso pra mim também. Fora que eu tinha que aguentar todos os dias ela lá no grupo do Instagram falando mal do candidato tal, que isso e que aquilo, perere pororô. E ela ficou doida porque ela acreditava que o candidato dela fosse ganhar no primeiro turno, não ganhou, então ela chegou despejando um monte de coisa. Pra quê? Que candidato A ou B ganhar vai mudar na vida dela, entendeu? Pra ela estar despejando tanto ódio assim, porque ela mesma fala que não quer nem saber do Brasil, que nunca mais quer voltar no Brasil, que o Brasil não sei o que não sei o que. Então assim, talvez pra ela não faça diferença, mas para tantas pessoas que estão lá tentando mudar o governo e acreditam, é o que eu falo pra vocês, independente de quem ganhar, a gente tem que torcer pra dar certo, sabe? Eu vi muitas pessoas aqui, o candidato tal ganhou, nossa, muita gente torcendo contra, pra dar tudo errado, nossa, que a economia acabe, que não isso. Aí teve pandemia, aí teve, né, tanta coisa que aconteceu. E eu tenho certeza que essas mesmas pessoas, se o mesmo candidato ganhar, vão ser quase 4 anos torcendo contra, falando contra. Então chega a ser cansativo, sabe? Porque eu acho assim, independente de quem ganhar, candidato A, candidato B, a gente é brasileiro, a gente tem que torcer para dar certo, para que no final todo mundo faça um bom governo, para que as coisas aconteçam. Mas Dani, você mora nos Estados Unidos, você está preocupada com o quê? Gente, eu tô preocupada com nada. Meu dinheiro vem daqui dos Estados Unidos. Mas claro que eu sou brasileira. Eu luto pelo Brasil porque eu sou brasileira, eu amo o meu país. Eu posso não estar morando lá, mas meus filhos estão, meus irmãos, minha família. O meu dinheiro eu invisto no Brasil. Então, claro que eu também fico preocupada com o Brasil. Claro que eu também torço para dar certo. Meus filhos não têm intenção nenhuma de sair de lá. Então eu tenho que torcer para as coisas dê certo lá. Entendeu? Pessoas que eu amo moram no Brasil. Agora, se não fosse por isso, caguei. Não moro lá, tenho passaporte europeu, tenho passaporte americano, posso morar onde eu quiser. Para que eu ia estar me estressando com política? Para quê? Para quê? Ganho dinheiro nos Estados Unidos, né? Tenho dinheiro, graças a Deus, tenho uma vida financeira estabilizada. Vocês acham mesmo que eu preciso ficar brigando por política? Para quem vai ganhar, para quem não vai? Não, mas é porque eu tenho pessoas que eu amo no Brasil, então realmente eu também torço, né? Eu quero o lado tal, eu quero o lado não sei o quê. Como vocês também, eu tenho certeza que aqui nos comentários vai ter metade aqui, né? Gente que acredita em fulano, gente que acredita em cicrano, e para isso temos a democracia. Agora, dentro de casa,
Se você tem uma visão, tô nem falando política, mas se você tem uma visão de um caminho que você quer seguir e você tem uma pessoa que quer seguir por outro caminho e isso está dando conflitos, aí já vem tudo, né, gente? Vem questão de relação, de relacionamento. Então, assim, são conflitos grandes que se realmente vocês não estão conseguindo se encaixar, se você acha que o seu marido tem um pensamento diferente do seu, uma ideologia diferente da sua, que ele pensa coisas diferentes de você, que ele tem sonhos diferentes de você e isso atrapalha a relação de vocês, realmente não tem como ficar junto, né? Como é que você vai ficar junto de uma pessoa que você acredita, vamos supor, que o amarelo é amarelo e ela acredita que o amarelo é azul? Você vai ficar falando, não, peraí, esse amarelo é amarelo. Aí ele vai falar, não, esse amarelo aí eu tô vendo azul. Não, mas esse é... Então, assim, cansativo, né? Você vai ficar brigando, tentando mudar a cabeça de alguém? Ou vocês não discutem sobre política, ou, entendeu? Realmente vai ter que se afastar. Porque eu acho que tem pessoas que levam isso muito ao pé da letra, né? Leva aquilo ali a ferro e fogo. Eu não sei, por exemplo, na minha casa, eu e meu marido, a gente tem o mesmo lado político, mas a gente nem discute de política. Mas também a gente tem o mesmo lado, entendeu? Agora, como eu falei pra vocês, meu irmão trabalha comigo. Ele tem um lado político igual ao meu? Não. Mas também a gente nem fala de política, que é um acordo que a gente já fez, entendeu? Olha, não fala de política comigo, eu não falo com você. Por quê? Porque eu não quero mudar o que ele pensa, nem ele quer mudar o que eu penso, né? A gente tem visões diferentes, a gente tem, às vezes, pensamentos diferentes, a gente vê as coisas de modo diferente e tá tudo bem. Então, aprendam aí, gente. Pelo amor de Deus, sem briga, né? Eu, igual eu falei pra vocês, eu realmente bloqueei uma pessoa. Vocês bloquearam alguém nessa política? Tenho certeza que bloquearam sim, não fui a única. Mas eu fiquei pé da vida, não foi nem o caso dela defender o candidato dela, porque isso ela já fazia todos os dias. Ela nem defendia o dela, na verdade ela atacava o outro, né? Porque eu nunca nem vi ela falando do candidato dela, mas ela só sabia atacar o outro. Mas na hora que ela falou que todas as pessoas que votaram em fulano são mau caráteres, aí eu já acho uma baixaria, sabe? Eu acho que você não tem que pensar assim. As pessoas, elas não são obrigadas a pensar igual você. Não é porque eu não penso igual você que eu vou ser mau caráter. Não é porque eu não penso igual você que eu não presto. Não é porque eu não penso igual você que eu sou pior que você. Eu tô falando isso pros dois lados, entendeu? Então aí eu já acho meio ridículo, baixaria. Bom, é isso. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo.